Da prova tu estás falando? Da prova. Ah, certo. Mas se vocês forem fazer amanhã, então a gente deixa, não tem problema. Tá, pode ser também. Porque Mas assim, tá. Fala, Cristian, desculpa. eu ia comentar, caso que no nosso plano de aula prevê que a prova ia ser trabalhada na sexta-feira, né? A monitoria ia ficar aberta para revisão de todo o conteúdo de geometria espacial, caso vocês tivessem alguma dúvida. Era isso que eu ia falar. É. Boa tarde, Boa tarde, Alexandre. Então, amanhã eu volto. Então tá bom. Tá, pode ser, Renato. Obrigado por ter ido. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Alexandre, a gente estava conversando, antes de você chegar, que a nossa monitoria hoje é para tirar dúvidas sobre todo o conteúdo de geometria espacial. Né? Tudo o que a gente viu, tanto prismas como pirâmides e agora os corpos redondos. Aí, então, se tu tiver alguma dúvida sobre isso, ou algum exercício que ficou para trás, que tu não conseguiu entender como tinha que fazer, aí tu pode tirar dúvida com a gente agora. E daí, sobre a prova, isso, só revisão. Os exercícios da prova, eles vão ser destinados amanhã. A gente vai resolver eles, resolver não, tirar dúvidas, no caso, sobre os exercícios da prova amanhã. Aí, então, agora seria mais uma revisão sobre o conteúdo. Então eu tenho uma dúvida, é dos exercícios de ontem, mas agora eu solicitei acesso para a aula gravada. Uhum. E daí é o exercício 1, que fala Exercício. sobre calcular a base e a área lateral do cone. Certo. Eu vou ter que falar isso. Eu solicitei o acesso na aula e a prof ainda não liberou. Vocês têm como liberar? Não, eu falei Nós com também ela. precisamos. Pois é. A gente também tá precisando e a prof não tá liberando pra gente também. A gente não tem como liberar. Eu falei com ela hoje de manhã pra ela postar o link, né, que ela ainda não tinha disponibilizado no grupo pra vocês, tanto pra gente. E aí ela demora um pouco, ela disse que a internet dela tá um pouco ruim. E ela também não tá muito bem. Então ela... Sim, ela disse que ela tava mal. Então tá bom. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida que tu tiver, pode voltar, tá? A gente tá aqui E- até as 13h30. Tá bom. Obrigada. Tá, a número 1 eu vou virar aqui pra fazer, tá? O Alexandre falou que tá sem uma dúvida por enquanto. Tudo certo, Alexandre, mas qualquer coisa, se tu tiver alguma dúvida dos exercícios dessa semana, alguma coisa, você pode perguntar, tá? Ele vai estar aqui até 6h30 à disposição. As dúvidas da prova a gente vai deixar para tirar amanhã, que seria o dia de registro da nossa prova, tá? Tá bom. Certo. Tá, muito bem. Então, olha só. Cristian, tu vai projetar? Ou a gente vai lendo? Acho que eu leio fica mais prático. Tá. Então, tá. Ah, não. Na verdade, vai ter que ser. Eu leio, mas aí depois eu fico quieto para não sair da tua tela na revisão, na gravação. É. Vou Se pegar tiver aqui, ficando pequena a letra, vocês me avisem, tá? tá. Entendeu, Greta? Tá. Que aula
Cadê ontem? Na de ontem, na aula 16. 16. Não, 17 era ontem. 17. É, na 17, tá. Achei aqui. A número 1 é: calcule a área da base e a lateral do cone reto de 6 centímetros de altura e 10 centímetros de geratriz. Certo, então ele tá falando de um cone, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar esse cone pra gente colocar as informações nele. Aqui. Muito bem, desenhamos o nosso cone. Agora a gente vai pôr nele as informações que o problema nos deu. Ele nos deu que o cone tem altura 6 centímetros, então a altura ela é perpendicular aqui à base, né? Então eu vou desenhar aqui a altura e a geratriz é 10. Então, essa medida aqui, a altura, é 6 centímetros. A geratriz é aqui do lado, é essa medida que a gente tem que, tanto desse lado quanto desse lado, vai ser o mesmo valor. Mas eu vou colocar aqui agora porque eu esqueci que podia ter colocado aqui também. Então, a geratriz é esse valor aqui, que é 10 centímetros. Aí ele pede para a gente calcular a área da base e a área lateral. Então, esses valores aqui é o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui só para a gente lembrar e não esquecer. Para calcular a área da base do cone, o que a gente precisa? Qual é a área que a gente usa para calcular a área da base do cone? A gente vai utilizar a mesma fórmula da área do círculo também. Exatamente. A área da base. Pi é pi vezes raio ao quadrado? Isso, pi vezes o raio ao Isso. quadrado. Muito bem. Muito bem. E para a área lateral, o que a gente precisa? Teria que ter a altura? A altura? Para a gente calcular a área lateral, é a área do triângulo que a gente, na verdade, é do setor circular. Lembra que a gente faz L vezes R sobre 2. O L é a medida da circunferência. A circunferência a gente calcula por 2 πr, e esse R aqui, quando a gente for substituir, ele vai ser o valor da nossa geratriz. Então, vai ficar 2πrg, 2πrg, que é a geratriz, tudo isso dividido por 2. Aí, como tem 2 em cima e 2 embaixo, a gente vai cancelar eles. E o valor da nossa área lateral, a gente vai calcular por π vezes o raio vezes a geratriz. Olha só, o que eu quis mostrar com isso é que tanto a área da base quanto a área lateral, elas precisam da medida do raio. E a gente não tem a medida do raio, então a gente precisa encontrar ela, né? O raio é essa medida que vai do centro do cone até a extremidade, até um ponto da circunferência. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com esse triângulo retângulo aqui, que eu tô pintando de verde para ficar mais bonitinho. Então, a gente... Repete a área lateral para mim, que a tarja do chat, do horário e da minha foto tá tapando bem na cor. Ai, meu Deus, eu podia botar mais pra baixo. Aí tá bom. Aí tá bom? Ah, tá. Desculpa. Então, tá, ó, a gente tem essa formulazinha aqui é a área do setor circular. Só que a gente, pra gente transformar, porque a gente tem aqui,
o L vai ser a medida da circunferência, que é 2πr. Essa parte aqui. E o raio do nosso setor circular vai ser a geratriz. Então, por isso que a gente faz 2πr vezes g. Só que tudo isso a gente vai dividir por 2, porque é da formulazinha aqui. Então, a gente pode cancelar o 2, e daí a gente fica na área lateral com πrg. O π vezes o raio, vezes a nossa geratriz. Muito bem. Como eu estava falando, então, tanto a área da base quanto a área lateral, elas dependem do raio, que é essa medida aqui. E a gente ainda não tem ele. Então, a gente vai calcular. Eu vou só passar para cá de novo esse triângulo retângulo. A gente tem aqui o x, ou o nosso raio, o 6 e o 10. Sempre que a gente tem um triângulo retângulo, a gente vai para o Pitágoras, né? Então, essa daqui é a nossa hipotenusa, o nosso cateto e o outro cateto, que é o R. Então, hipotenusa ao quadrado mais cateto ao quadrado, igual, e aí mais. A hipotenusa é 10, e os catetos, um é 6 ao quadrado, e o outro eu vou colocar aqui como o raio, que é a medida que a gente vai achar, certo? Agora, a gente vai resolver. Quanto dá 10 ao quadrado? Espera aí que eu tô copiando. Ah, tá. Tá bem. Tá. 10 ao quadrado é 6. Isso. E 6 ao quadrado? 36. 36. E o r ao quadrado a gente só leva junto. O 36 que tá sobrando aqui, tá somando, a gente passa dividindo, diminuindo, desculpa, pro outro lado. Isso tudo igual a r ao quadrado. Quanto dá 100 menos 36? 64. 64. Muito bem. Isso é igual a r ao quadrado. Então, a gente vai tirar a raiz dos dois lados, porque a gente quer o valor só do r. Quanto dá a raiz de 64? 8. 8. Dá mais e menos 8, né? Mas como a gente tá falando em medida, eu vou colocar aqui mais menos 8. Só que como a gente fala de medida, a gente considera sempre o valor positivo, né? Então, vai ficar mais 8. E eu só fiz. Eu vou botar aqui pra baixo porque eu achei que eu tava fazendo um negócio bem legal e eu tapei tudo. Nem deu problema. Tá, então vai dar 8. Nosso raio deu 8. Então, agora, onde a gente precisava da informação do raio, que é para calcular a área da base e a área lateral, a gente vai substituir. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui na área da base, a gente tem a área da base, π vezes o raio, que a gente encontrou que é 8. 8 ao quadrado a gente já tinha visto antes, a gente tirou a raiz dele, né, que era 64, então 8 ao quadrado é 64 π. Como o exercício não nos fala nada de substituir o valor do π por 3,14, a gente deixa assim, 64 π centímetros quadrados, porque é a área, né? Deu pra entender? Sim. Então tá bom. Tu quer um tempinho pra terminar de fazer? Antes da gente fazer a área lateral? Eu já copiei. Já copiou? Ah, tá. Então tá bom. Então agora, para a área lateral, a gente só substitui os valores também. O π a gente vai copiar, o raio a gente tem que é 8 e a geratriz a gente tem que é 10. Então a gente vai ficar com 8 vezes 10. Quanto dá 8 vezes 10? 80. 80. Muito bem, então a gente vai ficar com 80 π centímetros quadrados. E esses aqui são os resultados, as respostas que
o exercício está perguntando, né? A área da base e a área lateral. Pra quando é pra entregar esse exercício? Até domingo. Acho que é domingo. Isso. Tá. Os outros exercícios, tu conseguiu acompanhar na aula ontem? Porque tu chegou um pouco depois, né? Eu vi que tu tinha mandado mensagem. Quando tu chegou, a gente estava resolvendo qual exercício? Bah, eu não lembro, mas era. Tava pela metade da folha de exercício. Então tá. Pela Então, 5 ou 6. oi? Pela 5 ou 6 por aí. Nossa. Então tá bom. Se tu tiver mais alguma dúvida, tu pode falar, que daí a gente te ajuda de novo. Tá bem. Eu vou só ver aqui a lista e vou ver se eu consigo resolver. Tá. Qualquer coisa pode chamar. Tuane, eu acho mais fácil eu olhar a aula gravada, vocês não acham? Pode ser? Sabe? Porque daí você teria que explicar tudo de novo e já tem a explicação. Bom, mas até a prof ter liberar, a gente pode ficar, se tu preferir. Aí tu pode assistir lá. E se tu não entender alguma coisa, aí tu chama a gente também, pode ser. Pode ser, Fica ao teu critério, Natália. pode Tu ser. que Eu sabe, né? vou ver se ela liberou. Tá bom. Tá bem.
Ela não liberou ainda. Eu tinha solicitado o acesso de manhã. Não liberou. Então, tu que sabe, se tu quiser continuar aqui com a gente agora, daí a gente pode te ajudar a fazer mais alguns. Algum que tu não tenha entendido. Tá, pode ser. Só deixa eu me organizar aqui rapidinho. Tá bem. Tá, então podemos fazer a 2? Temos. Tu sabe. Claro. Deixa eu... A Antônia arruma aqui, eu vou achando ela pra mim ver. Então tá, número 2. Sabendo que um cilindro reto tem 12 centímetros de altura e 5 centímetros de raio da base, determine a área lateral e o volume. Certo, como ele fala de um cilindro, a gente vai desenhar o nosso cilindro, né? Eu vou tentar fazer ele bonitinho. Ficou bonitinho. Aqui. Tá, então nós temos o nosso cilindro. Nesse cilindro, a gente tem a informação da altura dele. Eu vou marcar aqui no meio, perpendicular à base, a altura, bem no centro do cilindro. E a gente também tem a gente também tem a informação do raio. Então, aqui, vou marcar o raio. Certo. Agora, a gente precisa encontrar desse cilindro a área lateral e o volume. Muito bem. Deixa eu só colocar os valores aqui. A altura, ele nos deu que era 12 centímetros e o raio era 5 centímetros. Muito bem. Para a gente calcular a área lateral, a gente precisa do quê? A área lateral do cilindro.
Não dá pra fazer tipo um retângulo ali? Dá, exatamente. Era o que eu ia falar agora. Então, se a gente ligar todas essas medidas aqui, eu vou contornar de verdinho. Toda essa parte aqui, quando a gente ligar esses pontos aqui, forma a base, né? E a gente engloba também a altura. E isso forma um retângulo. Então, a gente pode partir da área do retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura? Isso. Base vezes altura. A nossa base, nesse caso aqui, eu fiz ela reta aqui, mas não é bem aqui. Ela passa... peraí. Não é assim que eu vou fazer o desenho de novo separado, porque assim ele tá errado. Peraí. Deixa eu pegar outra folhinha aqui pra fazer outro desenho. Ele vai formar um retângulo, sim, tá certo, só que não é desse jeito que eu fiz aí. Seria mais ou menos naquele exemplo do rolinho, né, Tony? Isso, é o do rolinho. Então, olha só, a gente tem o cilindro aqui. Eu vou fazer ele mais fechadinho aqui, assim. Assim, certo? Quando a gente abrir ele, a gente vai ficar com as bases. E essa parte aqui, ela vai ser um retângulo. Então, ela vai ficar com as mesmas medidas, só que a mesma medida, eu tentei deixar igualzinho, só que aí a gente vai calcular. Para calcular a área dele, a gente calcula a área das bases, né? Calcula a área de uma e multiplica depois por 2, né? Porque são duas. E depois a gente vai calcular a área lateral. Para encontrar a área lateral, a gente tem aqui um retângulo, né? Aí a área do retângulo, como a gente viu ali, é base vezes altura. Só que a base desse retângulo aqui, ele é essa parte que quando a gente fecha, ele vira a borda, só a parte de fora do círculo. Então, ui, tinha ficado torto. Tá tudo torto. Aqui. Quando a gente vai fechar o cilindro, essa parte de baixo aqui, ela é igual à circunferência do círculo. Então, a base vai ser a circunferência, que é 2πr. E a altura, ela vai ser igual, então ela vai continuar sendo h. A nossa forma, então, para calcular a área lateral é 2πrh. Por causa disso, quando a gente planifica o retângulo, a parte da nossa base vai ser a parte aqui de fora do círculo, tanto embaixo quanto em cima. Por isso que a gente usa 2πr, que é a medida da circunferência, desculpa. 2πrh. Exatamente. Então, aqui a gente precisa da medida do raio e da altura. A gente tem a medida do raio e tem a altura. Então, a gente pode calcular já a área lateral. Deixa eu só colocar aqui. O nosso raio, ele vale 5. E a nossa altura vale 12. Então, a gente vai fazer 2 vezes 5 vezes 12. Vamos fazer por partes. 2 vezes 5, quanto dá? 10. 10. Muito bem. 10π. E agora, a gente vai fazer isso vezes 12. Quanto dá 10 vezes 12? 120. 120. Então, a gente vai com a nossa área lateral igual a 120π centímetros quadrados. Então, a nossa... Então, a área lateral não é base vezes altura, porque ali na planificação mostra que... Na verdade, tu pode sair do base vezes altura. Só que a nossa base, ela vai ser a medida da circunferência. Então, por isso que a forma fica um pouco diferente. Mas
se tu pode sair daqui também, ou tu pode usar essa fórmula aqui que vai direto, que é 2πr vezes a altura. Ah, sim, tá. Então, a área lateral a gente já achou. Falta a gente achar agora o volume. Para calcular o volume do cilindro, a gente usa a mesma fórmula que a gente usava para calcular o volume do prisma, né? Tu lembra qual é a fórmula que a gente usava? Não lembro. Eu tenho uma anotada aqui numa folha, mas. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Dica. Peraí, que tem duas cores. Área da base Uhum. vezes a altura dividido por 3. Não, mas dividido por 3 é o da pirâmide. Peraí que eu vou pegar a mesma folhinha que eu estava usando. Ah, não, vai. Vou colocar aqui. O volume da pirâmide é igual ao volume do cone. Opa, a gente sai da mesma forma. Pirâmide. E o volume do prisma, que a gente já tinha calculado, vai ser igual ao volume do cilindro. Certo? Então, o volume do prisma e do cilindro a gente calcula por volume igual à área da base vezes a altura. E o volume da pirâmide, ele é 1/3, vou colocar pequenininho aqui, igual a 1/3 do volume do prisma. Prisma. Então, se a gente sabe que o prisma é a área da base vezes a altura, o volume desses dois aqui vai ser a área da base vezes a altura, tudo dividido por 3, que foi isso que tu falou agora, né? A área da base vezes a altura dividido por 3. No caso do cilindro e do cone, eles vão ser especiais porque a base deles é um círculo. Então, no caso, a área da base do cone vai ser a área do círculo. Então, é só essa diferença que a gente usa a mesma fórmula, só que a área da base do cone, tanto a do cone quanto a do cilindro, eu vou botar aqui base, é um círculo. Então, para calcular a área da base, a gente vai usar a área do círculo. E aqui no prisma e na pirâmide, a gente podia ter tanto o prisma quanto a pirâmide de base triangular, quadrangular, e daí a gente usava a área específica deles. Nesse caso aqui, tanto o cone quanto o cilindro vão ser círculos. Deu para entender melhor ou eu só confundi? Não, tá, agora entendi, tranquilo. Ah, tá. Então tá bom. Então a gente precisa aqui do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura. A área da base do cilindro a base do cilindro, desculpa, é um círculo. Então a gente vai calcular aqui a área da base do círculo, que é πr ao quadrado. E a altura a gente só copia. O nosso raio, a gente já viu que era 5. Então agora a gente vai ficar com π vezes 5 ao quadrado. E a nossa altura a gente tem também, que é 12. Feito um xizinho, bolinho. Enfim, aqui é vezes, não é x. É vezes. Enfim. Quanto dá 5 ao quadrado? 25. 25. E 25 vezes 12? 300. 300. Então, o nosso volume é 300 pi centímetros cúbicos. Muito bem. Encontramos o volume que ele queria. Então, as nossas respostas é a área lateral, 120 pi centímetros quadrados, e o volume, que é 300 pi centímetros cúbicos.
Essas são as duas respostas. Isso que ele pedia no exercício, né? Deixa eu só conferir aqui. Isso, Oi? sabendo que... Oi? Ah, é que eu achei que tu tinha falado alguma coisa. Ah, tá. Não. Eu tava só conferindo. Mas ele pedia pra gente calcular a área lateral e o volume. A gente enviou, eu acho que no final do material de geometria plana, a gente enviou um material para vocês que continha todas as fórmulas que a gente usava em geometria plana, né? Tinha a área do círculo, a área do hexágono, do trapézio, todas as áreas estavam lá. E para esse material de volumes, a gente enviou também, né, Christian? A gente preparou um material que consistia com os volumes do prisma, da pirâmide, todos os volumes, e também as áreas dos corpos redondos, né, Christian? Confere? Isso a gente fez praticamente um formulário de fórmulas, né? Então aquilo vai facilitar bastante se vocês tiverem ele sempre à disposição quando forem fazendo os exercícios. Porque daí, por exemplo, eu e a Tuane, a gente não sabe também decorar essas fórmulas, que é muita coisa. Mas alguma a gente consegue fazer usando alguns truques para aprendendo, mas a gente pode fazer utilizando aquele formulário como um guia, a gente utilizando durante os exercícios. Exato. Esse truque que o Christian falou é tipo isso que a gente fez aqui agora. A gente pode decorar a fórmula da área lateral, que vai ser 2πr vezes a altura, ou a gente pode também pensar como um retângulo, como que você disse, que a gente parte da base vezes a altura. Só que a base do nosso retângulo é 2πr e a altura a gente só vai copiar. É a mesma coisa que a gente usou para o volume, né? A gente sai da área da base vezes a altura. Então a gente não precisa decorar essas formulazinhas que a gente passou aqui. A gente pode pensar como a gente pode chegar nelas. E daí assim fica mais fácil da gente não esquecer depois. Porque senão a gente nunca vai. Tipo, quando eu aprendi, eu sempre confundia a área lateral do cilindro e do cone. Porque a do cone a gente usa a geratriz. E a do cilindro a gente usa a altura. E eu sempre confundi os dois. Aí quando eu vi que a gente podia fazer diferente, aí eu fiquei, isso faz sentido. Sim, Já sim. eu confundo direto a fórmula da circunferência com a fórmula da área do círculo, e é muito parecido. Também. Seguido eu tô confundindo também. E aonde eu posso achar esse material mesmo que vocês falaram? Deixa só eu ver como é que tá o nome aqui. Que a prefeitura mandou pra gente. E daí pelo nome dá pra vocês acharem no Siga, né, Tony? É isso. A gente pediu pra ela postar no Siga, né? Pelo que eu vi, ela tinha postado lá. O das fórmulas? Isso. Deixa eu entrar no meu Siga, vou dar uma olhada. Tá bem? É formulário para estudo dos corpos redondos? Isso. Esse mesmo. E tem formulário prismas e pirâmides. Ah, tá. Uhum.
Isso aí. Esses aí. Os dois têm todas as fórmulas possíveis que a gente usa. Achei também como desenhar prismas e pirâmides aquela vez que eu fiquei com dúvida de como desenhar. Isso, a gente tinha mandado também um link pra, né, tirar dúvidas assim, caso surgisse. É legal fazer uma. É igual copiar. É bom copiar essas fórmulas. Daí eu gravo mais com facilidade. Também. Uhum. Viu? Eu vou recolher minha roupa rapidinho que tá chovendo, já volto. Tá. Não, tudo bem. Capaz sem problema. Christian, Diga. tu quer explicar alguma? Olha, até poderia, mas daí vai sair da. Se eu explicar, vai sair da tua tela na gravação. A não Ah, é ser que eu, verdade. a não ser que eu apresentasse, mas. Acho que essa é muita coisa, a gente já apresentou ontem, acho que daí. Se tu não se importar, é ter tu seguido aí. Não, muito bem. Eu não tenho ciúme das questões, não. Pode fazer. Tá bom, tudo bem, tudo bem. Já entendi. A não ser que tu queira que eu explique, daí eu explico. Não, por enquanto não. Tá tranquilo. Beleza. Só se eu me Então tá de boa. confundir em alguma coisa. Aí tu me Eu ajuda. também. Beleza. Eu digo, para que tá falando baixo. Capaz. Eu acho que não tá ficando gravado isso. Comigo ainda não tá bobagem. Desculpa, pessoal. Os bastidores, pessoal, bastidores. Voltei. Muito bem. Molhou muito? Não, não molhou nada, tava só uns pingos. Menos mal. Tá, então podemos seguir para 3? Podemos. Então tá. Christian, por favor. Número 3. Determine a área total e o volume de um cone circular reto
de 12 centímetros de altura e 15 centímetros de geratriz. Certo, falou em cone. Vou desenhar meu cone aqui. Também conhecido como chapeuzinho de festa. Ele mesmo. E ele nos deu a informação, eu vou fazer bem retinho aqui, da 12 altura. centímetros de altura. Centímetros e 15 de geratriz, né? Isso. 15 de geratriz. Então, a altura, ela é sempre perpendicular aqui à base, 12 centímetros. E a nossa geratriz é a nossa, digamos, aresta lateral. Mas aí, como é um cone, ele... Essa é a geratriz. Oi? O que é a geratriz? A geratriz, como é que eu posso te explicar? Ela vai ser tipo a área lateral, a aresta lateral que a gente tinha na pirâmide. Só que daí a pirâmide, ela, como era uma pirâmide quadrada, tu desenhava 4 arestas laterais. Porque tu tinha uma para cada pontinho, para cada vértice, né? Cada um deles levava a um ponto lá em cima no vértice. E como a gente está falando do cone, ele vai ser, a giratriz, ela vai ser como se fosse a aresta lateral também. Só que como é um círculo, a gente pode traçar várias vezes ela aqui, só que daí ele vai ficar tapado. Então a gente só desenha 2 delas para ficar, tipo, mais de frente, assim, sabe? Só por questão de visualizar mesmo. Mas ela é como se fosse a aresta lateral, porque ela liga o vértice a um ponto aqui da circunferência. Quando a gente liga o vértice com o centro, é a altura. E daí, quando a gente liga o vértice com algum ponto aqui da circunferência, né, da extremidade, é a geratriz. Você quer falar alguma coisa, Cristian? Eu ia dizer que a gente pode pensar também, por exemplo, o cone ele é circular, né? Ele não vai ter um formato plano. Mas quando a gente, digamos, encostar essa seção circular do cone, essa parte acima ali, num plano, vai ter um ponto de encontro ali, que na realidade é uma reta de encontro, que seria a geratriz. Por exemplo, se eu pegasse um cone de sorvete e pintasse todo ele, enchesse ele de tinta, e encostasse ele num papel, o que ia formar ali ia ser uma linha. E essa linha que seria uma representação da geratriz. E como a Tony disse, seria a linha que parte do vértice do cone até a base, até a circunferência da base. Isso. Entendido? Conseguiu entender? Sim. Então, tá. Então, esse exercício pediu para a gente calcular a área total e o volume do cone. Área total e o volume. Muito bem. Para a gente calcular a área total, a gente precisa de que informações? Vamos pensar como uma pirâmide. Quando a gente precisava calcular a área total da pirâmide, a gente fazia a área da base mais a área lateral, né? A gente somava a área da base com a área lateral. Agora, como é que a gente faz para calcular a área lateral do cone? Perdão, a área da base. Qual é a forma que a gente usa para calcular a área da base do cone? A área do cilindro, do círculo, Tony, do círculo. É o π vezes raio ao quadrado. Isso. E para a área lateral do cone, a área lateral do cone, que forma a gente usa? É que tu tinha feito na questão anterior. Fiz, né? Uhum. A gente usou π
vezes o raio vezes a geratriz, né? A gente usou antes disso, deixa eu só pegar aqui a folha. A gente usou antes disso a área do setor circular. E daí, no final, a gente chegou em π vezes R vezes a geratriz. Então, é dessas informações que a gente precisa. A gente precisa, então, da medida do raio e da geratriz. A gente já tem a medida da geratriz, que é esse 15 aqui. A gente precisa encontrar agora, então, a área, o valor, desculpa, do raio. Vamos marcar ele aqui, que é o valor que a gente vai encontrar. Formamos um triângulo retângulo. Quando a gente tem triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras. Então, a gente vai descobrir essa medida R aqui. A nossa hipotenusa é o 15, que é a nossa geratriz. Nós temos também o cateto, um dos catetos que vale 12, e o outro que é o R ao quadrado. Vamos ver o que a gente vai descobrir. 15 ao quadrado. Quanto dá 15 ao quadrado? Não é 225? Isso. E 12 ao quadrado? 144. Isso. O R ao quadrado é que a gente vai descobrir, então só copia. O 144 que tá somando, vamos passar ele diminuindo, igual a R ao quadrado. 225 menos 144. Quanto dá? 81. Então, a gente vai ficar com 81 igual a R ao quadrado. Como a gente quer o valor só do raio, vamos tirar a raiz. A raiz quadrada é de 81, tá? 9. Então, o nosso raio é igual a 9 centímetros. No lugar do nosso raio aqui na fórmula agora, a gente vai substituir por 9. Então, a gente vai ficar com a área total igual ao π vezes o raio, que é 9 ao quadrado, mais π vezes o raio, que é 9, e a nossa geratriz, que é 15. Então, agora é só a gente resolver. O π a gente copia. 9 ao quadrado. Quanto dá 9 ao quadrado? 81. 81. Muito bem. Mais, agora, 9 vezes 15. Quanto dá 9 vezes 15? 135. 135. Então, a gente ficou com π vezes 81, ou 81π. Não faz diferença, né? Multiplicação, a ordem que a gente colocar os dois fatores, ele não vai alterar. Mais 135π. Quanto é que dá? 81 mais 135. 216. Isso. 216. E o π a gente vai carregar junto, como é a área, centímetros quadrados. Esse daqui, então, é o valor da nossa área total. Já encontramos o primeiro. O π não teria que ser ao quadrado? Não, porque o π, ele é só, a gente tá, ele tá multiplicando, peraí que eu vou botar diferente. Vou colocar aqui pro lado. A gente teria a mesma coisa, ai, tá parecendo bem? 81π mais 185π. O π, nesse caso aqui, é como se a gente tivesse o x. Quando a gente vai somar valores que tem o x... deixa eu só colocar aqui a mais. Ah, tá. Tu somou. Eu tava. Mas se fosse vezes, mesmo Aí assim. ele ficaria ao quadrado. Uhum, Tá. exatamente. Sim, eu lembro. É que eu confundi. Não, tem problemas.
Às vezes confunde também. Tá, muito bem. A gente precisava da área total e também do volume. Então, agora, vamos calcular o volume do prisma. Para calcular o volume do prisma, a gente fez a relação aqui antes, que a gente pode partir da área da base vezes a altura e dividir por 3. Então, vamos fazer isso. A área da base vezes a altura dividido por 3. A nossa área da base, a gente viu que era πr ao quadrado. E a gente resolveu isso também. Ó, a gente tinha πr ao quadrado, aí a gente encontrou o valor do raio, fez π vezes 9 ao quadrado. E chegamos em 81 π ou π 81. Esse valor aqui do π 81 corresponde à área da base, né? Que é o πr ao quadrado. Então, no lugar da área da base aqui, eu vou colocar direto aquele valor que a gente já calculou, que é 81 π, vezes a nossa altura, que é 12, e vamos dividir tudo por 3. Como a gente tem o 12 e o 3, os dois são múltiplos de 3. Então, eu já vou cancelar eles dois aqui. Quanto dá 12 dividido por 3? 4. Muito bem, então, se a gente for simplificar, a gente vai ficar com o volume a 80 π vezes 4. Quanto dá 81 vezes 4? 324. Isso. 324 π centímetros cúbicos. E é isso. Encontramos também o volume que o exercício pedia. Certinho. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Esse aí é o volume. Esse é o volume. Tá. O exercício. Ah, tá. O exercício pede. Pede. Uhum. Viu, Tony? Eu vou ter que sair agora. Tá bom. Daí eu vou resolvendo conforme a professora for liberar o vídeo. Uhum. Aí, se eu tiver alguma dúvida, eu chamo. Isso. Qualquer dúvida que tu tiver, pode chamar a gente. Tá bem. Obrigada Tchau, por tu ter Natália. vindo. Obrigado. Isso Eu aí. que agradeço. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou então parar a gravação. E caso voltar algum aluno até as 6h30.